Bom, então, continuando aqui, né, a absorção causada pelas diferenças em números atômicos, todavia, é diretamente proporcional nas interações côncavo e proporcional ao cubo do número atômico nas interações fotoelétricas. Então, portanto, as realizações da mamografia requerem técnicas de baixa tensão, né, de KVP, com redução de tensão de pico, né? A penetrabilidade do feixe de raio-x é reduzida e o que demanda um aumento aí de MAS. Lembrando que o aumento do MAS, tá? A paciente leva bastante dose, até porque a gente tem, quanto maior a quantidade de MAS, maior o espalhamento, tá, galera? Então tem que ficar esperto com isso, né? O que dá vazão no filme é o KV, tá? Bom, então se a tensão de pico é muito baixa, um valor elevado de MAS pode ser necessário, acarretando um prejudicial aumento na dose para o paciente, que é isso que eu falei agora para vocês, né? Então, valores entre 23 e 28 kVp são utilizados como harmonização eficaz entre o aumento da dose e a baixa tensão de pico KVP e a redução da qualidade da imagem a alta tensão de pico também no KVP. Bom, então o mamógrafo por raio-x, né, se tornou clinicamente aceitável com a introdução do alvo e do filtro de molibdênio em 66, né, e do sistema tela-filme com emulsão com apenas um lado do filme em 72. Em 1990, as técnicas de grade, a ênfase na compressão e os geradores de alta frequência e o controle automático de exposições, que é o CAI, né, elevaram a mamografia a níveis de excelência nos exames de mamografia. Os sistemas convencionais de exames por raio-x não se prestam à mamografia, a qual requer sistemas apropriados e especialmente desenvolvidos. Então isso quer dizer, galera, que olha o que eles faziam antigamente, né? Eles se faziam um raio-x normal, né, para se detectar nódulos mamários, né, no raio-x convencional. Então, depois que surgiram os mamógrafos, isso aí com uma alta definição dentro do volume da mama, aí ficou muito melhor para os radiologistas, claro, dar certeza aí do diagnóstico do câncer de mama. Bom, então quase todos os fabricantes de equipamentos de raio-x produzem mamógrafos. Então na figura de 19.3 mostra dois desses equipamentos. Então aqui no A nós temos um Cenographic da General Electric, né, um equipamento aí aparentemente bem moderno, né, com uma forma digital aqui. E nesse outro aqui, no B, nós temos um outro equipamento da Siemens, que é o Mamomat, né? Também parece ser um equipamento de alta tecnologia, porém um pouco mais simples do que o equipamento A. Então, os mamógrafos são projetados para proporcionar flexibilidade no posicionamento da paciente e ter um dispositivo de compreensão integral. E uma grade com baixa razão de grade, né, e um CAI em um tubo de raio-x com um microfoco. Então, as características desejáveis de um mamógrafo são apresentadas nessa figura 19.2. Então, aqui no 19.12, nós temos um mamógrafo com um receptor de imagem tipo filme, né? Então, uma voltagem que vai um gerador, né, de alta voltagem, que vai numa frequência de 5 a 10 kHz, né? Filtros de molibdênio, né, e radônio, se não me engano, ou de ródio, se não me engano acho que é de ródio, tá? KVP de 20 a 35 com incremento de 1 kV, compressão de baixo Z, alto ajuste de liberação, grades antidifusores de 3.1 e 5.1 linhas por centímetro, controle de exposição, que é o CAI, né? Esse CAI é o controle automático de exposição para contemplar e planar a espessura do tecido, composição e falhas na lei da reciprocidade.
ponto focal entre 0,1 e 0,3 milímetros, magnificação até 2 e distância foco receptor de 50 a 80 centímetros. Bom, agora sobre a geração de alta tensão, né? Então todos os mamógrafos possuem geradores de alta frequência. Esses geradores aceitam uma entrada monofásica que é retificada e suavizada por um capacitor para produzir uma forma de onda de tensão de corrente contínua. Dessa emergência de corrente contínua, alimenta-se um circuito inversor que converte a energia em um sistema de alta frequência, que em geral é de 5 a 10 kHz, que é novamente suavizado por um capacitor. A oscilação na voltagem aplicada ao tubo de raio-x é de aproximadamente 1% e um potencial praticamente constante. Comparado aos antigos geradores monofásicos e trifásicos, geradores de alta frequência são menores e têm custo de produção menor. Eles apresentam excepcional reprodutibilidade, disposição, o que contribui para uma imagem de boa qualidade. O limite máximo de 600 mAs foi padronizado para produzir doses de radiação excessivas para pacientes. Já os tubos de raio-x para mamografia são fabricados com alvos de tungstênio ou molibdênio ou ródio. A figura 19.4 mostra ali o espectro de emissão para um alvo de tungstênio filtrado com 0,5 mm de alumínio, operando na ordem aí de energia de 30 kVp. Note que o espectro Bang-Strauss predomina, né, e que apenas o raio-x característico de 12 kV, oriundo das transições na camada L, são presentes. Toda a radiação proveniente das transmissões na camada L é absorvida e, portanto, contribui somente para a dose no paciente e não para a imagem. Então, aqui nós temos o gráfico, tá? Nesse gráfico mostra o espectro de emissão do raio-x por um tubo de raio-x com alvo de tungstênio, com filtro de 0,5 mm de alumínio, na energia de 30 kV. Né? Então, os raios-x oriundos de transições da camada L, né, do tungstênio, não tem serventia em mamografia, pois a sua energia de 12 kV é muito baixa para penetrar a mama. Tá? Então, só para vocês terem ciência. Então, os raios-x mais utilizados para o realce da absorção diferencial dos tecidos mamário e para a mamografia de contraste radiográfico são na faixa de 17 a 24 kV. Os alvos de tungstênio produzem raios-x suficientes nessa faixa, né? Entretanto, as emissões de raio-x com energias acima e abaixo dessa faixa são bastante abundantes. Na figura 19,5.5, né, mostra o espectro de emissão para uma energia de 26 kV e um alvo de molibdênio filtrado com 30 micrometros de molibdênio. Note que quase não há radiação de Bang-Strauss. Então, por isso que os tubos hoje, o alvo ele é de molibdênio, né, para mamografia. Então, os raios-x mais provenientes são os característicos, com energia de 17 a 19 kV, resultantes de interação da camada K. O número atômico do molibdênio é 42 e do tungstênio 74. Então, o tungstênio ele é mais usado para raio-x convencional, raio-x para outras áreas, sem ser mamografia, né? Tórax, partes superiores, inferiores, né? E assim por diante. Então, essa diferença é responsável pelo espectro de emissão de diferentes energias. Então, aqui nós temos um espectro de emissão de raio-x para um tubo de raio-x, que olha na ordem que ele fica de energia.
com alvo de molibdênio, né, com filtro muito pequeno, né, em micronânometros de molibdênio, operando aí na faixa de até 26 kV. Então vai aqui de 9 kV, dá-se um pico máximo ali de intensidade, né, e chega aí em torno de 26 kV. Bom, então o espectro de emissão do raio-x para um alvo de ródio a 28 kVp, filtrado com ródio, é semelhante ao espectro emitido pelo molibdênio, que é essa figura aqui ao lado. Só que se vocês notarem, ele chega mais próximo do 30, é o 28, né? No entanto, o ródio tem um número atômico um pouco maior do que o molibdênio, Z igual a 45, né? Já o molibdênio, 42. E assim, uma camada K mais energética, de 23 kV, é mais radiação de Weierstrass. Tá? Então aqui nós temos o espectro de emissão de raio-x para um tubo de raio-x, com alvo de ródio e filtro de 50 micro de radônio operando. Então, a composição do alvo, né, produz a radiação de Weierstrass mais facilmente em alvos com maior Z do que em alvos com menor número atômico, que é o Z. Os raios-x característicos de molibdênio e de ródio têm energia correspondente à energia de ligação de elétrons da camada K. Essas energias estão dentro da faixa mais eficaz para a realização de exames de mama. Todos os mamógrafos produzidos atualmente têm combinações de alvo-filtro, né, e de molibdênio com molibdênio. Muitos também são equipados com molibdênio em ródio e ródio em ródio. Então a tabela 19.3 é um exemplo, né, de quadro com técnicas de mamografias adequadas. Então nós temos aqui, né, a espessura da mama comprida. Então você vai usar de 0 a 2 centímetros, você vai usar o filtro de molibdênio com molibdênio, né, com energia de 24. Então, conforme a espessura da mama, você vai intercalando e vai mudando a filtragem aí. Já no ponto focal, o tamanho do ponto focal é importante para a característica dos tubos de raio-x para a mamografia, devido à necessidade de alta resolução espacial. O exame de microcalcificações requer pequenos pontos focais. Geralmente, os tubos de raio-x para mamografia têm pontos focais entre 0,1 e 0,3 milímetros de diâmetro. Em geral, quanto menor o tamanho do ponto focal, melhor. Entretanto, a forma do ponto focal também é importante, que a gente vai ver ali na figura 19.7. É preferível um ponto focal circular, apesar de formas regulares serem comuns, né? Os fabricantes desenvolvem um ponto focal através de um formato engenhoso, o catodo, e uma estrutura de combinação chamada de capa focalizadora. Bom, então, de capa focalizadora. Então a variação ela é permitida. A variação é permitida e muito grande para o tamanho do ponto focal declarado. E assim são essenciais os testes de aceitação do equipamento, do tamanho focal, do ponto focal e da resolução espacial.